Bom dia! Olha que coisa curiosa que aconteceu ontem. Tá vendo essa companhia aqui? A SML, ela era para ter reportado o resultado hoje pela manhã. Só que aparentemente aconteceu um erro lá e eles reportaram ontem de manhã o resultado. E aparentemente ela foi a responsável por um grande sell-off, é fogo, né? Por um grande sell-off no mercado de semicondutores, no mercado de chips lá nos Estados Unidos. A SML é uma companhia que faz máquinas de litografia, que são máquinas importantes para a produção de semicondutores. E ela é praticamente única nesse mercado. E ontem, quando ela anunciou um resultado pior e ainda disse que talvez as vendas para o ano que vem não sejam tão boas assim, não só ela despencou e despenca mais hoje, ela é uma companhia holandesa, ela caiu mais de 16% nos últimos 5 dias, começando por ontem, e levou várias empresas de inteligência artificial com ela. A Nvidia caiu quase 5%, ela negociada lá na Nasdaq caiu quase 17%, 6%, a AMD caiu, enfim, empresas de chip não foram muito bem ontem. E aí, com isso, o Nasdaq caiu quase 1%, ontem praticamente 1%, o S&P também recuou, mas hoje de manhã a gente tem S&P praticamente estável, Nasdaq em leve alta tentando recuperar aquela queda de ontem. E quem não para de subir é o Bitcoin que saiu lá de $60 mil para $67.700, isso com otimismo com relação a Trump. Embora algumas pesquisas aqui, se a gente pega no New York Times, a gente tem Harris ainda na frente, mas a gente tem algumas casas de aposta mostrando o Trump na frente. A corrida está muito acirrada, é muito difícil de cravar quem que vai ganhar. Hoje é um dia sem muitos dados econômicos saindo, praticamente nenhum. Na verdade, nenhum dado econômico. A gente só tem às 5h30 a variação de estoque de petróleo, que depois dos últimos acontecimentos no petróleo, sempre importante de ficar de olho. Aproveitando para falar sobre isso, petróleo praticamente estável hoje, rondando a casa dos $74 depois de ter despencado ontem. Sempre legal ver esse gráfico aqui do último mês, de como ele se comportou. Chegou a 70, foi 80, agora está tentando estabilizar ali na casa dos $74. E de ontem para hoje a gente não teve nenhuma evolução nesse assunto. Bolsas na Ásia tiveram queda hoje. Na Europa a gente tem queda hoje. E se a gente pega o Eurostock 50, quem está contribuindo bastante para a queda, além da ASML, é a Louis Vuitton. Louis Vuitton reportou resultado e, mais uma vez, corrobora com fracas vendas lá na China. Mercado de luxo, quando a China vai mal, não vai bem não na Europa. E na Europa que a gente tem o Reino Unido com exceção sendo a alta do dia, isso porque a gente teve reporte de inflação mais fraca do que a esperada no Reino Unido. Então, bolsa no Reino Unido subindo, inflação mais fraca que o esperado significa que podem cortar mais juros lá no Reino Unido. Logo, a gente tem uma Libra sofrendo contra o dólar, Libra caindo, o que faz com que o dólar DXY, Libra tem um peso interessante no dólar DXY, então dólar DXY está de lado. Não está subindo nem caindo. Continua na casa dos $103. Então, já que estamos falando sobre dólar contra as emergentes praticamente sem uma direção única, mas ontem o dólar se valorizou contra o peso mexicano e também se valorizou contra quem? O nosso real. Vamos falar sobre o nosso Brasilzão, então. Nosso real ontem que apanhou 1,22%. Foi o dia inteiro, não teve um respiro para quem estava operando. E não só o dólar apanhou, como os DIs futuros todos voltaram a subir, tentando chegar perto das máximas do ano. Enquanto isso, nosso Ibovespa conseguiu se segurar e fechou praticamente no 0 a 0 a 131 mil pontos, com o Vale tentando puxar um pouquinho para baixo, Petrobras puxando um pouquinho para baixo. Rapidinho falando de Vale, minério de ferro caindo 1,37, rondando a casa dos 104,50 hoje. E já que estamos falando de minério de ferro, a gente vai ter, aparentemente, na China, uma coletiva muito importante amanhã, que vai colocar o ministro da Habitação, o Banco Central e outros departamentos para falar sobre estímulos econômicos. Isso aqui, sim, pode fazer muito preço. E para finalizar, falando sobre o nosso Brasilzão, ministra Tebet diz que chegou a hora de levar a sério a revisão estrutural de gastos no Brasil. E a gente tem várias manchetes sobre revisão de gastos. Bom, ontem não ajudou muito, não. As falas não estão ajudando. O mercado precisa ver, de fato, as medidas. Hoje, que às 11h30, a gente tem ministro Lula se reunindo com banqueiros. 1h30 a gente tem uma coletiva sobre o horário de verão. Vamos torcer para que ele volte. E às 3h40, Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, vai falar. E amanhã a gente tem decisão de juros na Europa. Importante ficar de olho no que ela vai falar. Por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção. Bons negócios e até amanhã.